Olá, você está ouvindo Diálogos de Saúde, o podcast em que diálogos de saúde é o único assunto. Essa é uma iniciativa da Marjan para contribuir com a educação e o compartilhamento de informação científica relevante sobre os temas mais atuais relacionados à qualidade de vida, bem-estar e saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mariana Garbim, jornalista, e hoje vamos conversar sobre saúde e autoestima na mulher e estratégias para um envelhecimento saudável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Se levarmos em conta essa definição, que nos traz um panorama tão amplo para a busca de saúde, precisamos realmente pensar em bem-estar de forma muito mais holística. E nessa busca por saúde e qualidade de vida, os médicos e profissionais de saúde, além de ajudarem seus pacientes tratando e prevenindo doenças, à medida que os anos vão passando, passam também a lidar com o desafio de cuidar da autoestima de seus pacientes, que muitas vezes acaba ficando de lado numa rotina com tantos papéis e compromissos que todos nós assumimos todos os dias. E para conversarmos sobre como médicos e profissionais de saúde podem contribuir para a autoestima de seus pacientes e quais artifícios e estratégias podem ser aplicados no dia a dia, na prática clínica, a nossa convidada de hoje é a doutora Marcela Garcês Duarte, que é médica nutróloga, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutora Marcela é especialista em nutrologia pela ABRAM, AMB e CFM. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e diretora representante da Associação Brasileira de Nutrologia no Estado. É também docente na pós-graduação em Nutrologia da Associação Brasileira de Nutrologia. Doutora Marcela é membro da Câmara Técnica de Nutrologia do Conselho Regional de Medicina do Paraná e da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Ufa, doutora Marcela, que currículo, parabéns. Obrigada pela disponibilidade em estar aqui com a gente conversando sobre esse tema que interessa tanto a tantas mulheres. Eu que agradeço o convite, Mariana, sempre um prazer estar aqui para falar de saúde, de promoção de saúde, de prevenção de doenças e de envelhecimento saudável e ativo, que é o nosso objetivo. Deixa eu me corrigir, não só mulheres, né? Não só mulheres, quer dizer, assim, o envelhecimento saudável e ativo, logicamente, quando a gente fala em envelhecimento, você sabe que aqui no Brasil, na verdade no mundo, mas no Brasil, as mulheres vivem quase uma década a mais do que os homens, por vários motivos. Mas as mulheres, se forem viver todo esse período a mais e toda a vida que viverem a mais, além depois de entrarem na menopausa e passarem da metade da vida, o ideal é que isso aconteça com o máximo de saúde possível e atividade, autonomia, qualidade de vida. E, logicamente, vamos pensar em estratégias, digo, não só as mulheres, mas também os homens, que envelheçam, que morram cada vez mais jovens. Eu digo assim, jovens, mas sempre com muito mais idade. Sim, não, com certeza. Acho que o tempo é inexorável e o envelhecimento é algo que a gente não pode evitar, né? É para todo mundo. Mas acho que a gente pode e deve cuidar, né, desse processo tão sensível, principalmente para as mulheres. Acho que é mais cruel para a gente. Envelhecer é algo que é um privilégio, não é, Mariana? Quer dizer, tanto homens quanto mulheres, nós temos que envelhecer, é algo que vai acontecer se tudo der certo. Eu digo se tudo der certo, porque se não der certo, nós ficamos pelo meio do caminho. Então, se tudo der certo, vamos envelhecer. Mas existem possibilidades hoje, a medicina e a ciência te propicia envelhecer com qualidade, ativamente, participando, produzindo.
Hoje em dia, quer dizer, e cada vez mais com a população do mundo envelhecendo, nós temos aí, daqui a pouco tempo, nós teremos mais pessoas idosas no Brasil do que jovens. O Brasil já não é mais um país de jovens. Uma pirâmide, mundo, né? Uma pirâmide. A pirâmide já mudou a sua forma e até 2050 nós teremos uma pirâmide totalmente, quer dizer, um gráfico totalmente diferente daquele que víamos na população aí do início do século XX. E já temos países onde isso já acontece, como na Europa. Na Europa nós temos falta de jovens e crianças. Então, há inclusive estímulo com relação enfim, a políticas reprodutivas em países como países da Europa. Então, o Brasil, esse crescimento da população e de pessoas idosas é cada vez maior. E eu digo, não só nós temos que pensar em qualidade nesses anos que as pessoas vivem a mais, porque eu digo, a ciência evoluiu a longevidade, a possibilidade de viver mais anos de um tempo para cá e muito, quer dizer, então a expectativa de vida aumentou muito da Segunda Guerra para cá. Mas, até porque as doenças crônicas passaram a ser aquilo que matava as pessoas de repente, um infarto fulminante, a hipertensão arterial, o diabetes, essas doenças crônicas passaram a ser bem administradas através da ciência, de políticas públicas, etc., através de medicamentos, e hoje em dia as pessoas administram as suas doenças crônicas e vivem mais tempo. Mas muitas vezes vivem mais tempo administrando doença. Então, lá pela metade da vida, tanto homens quanto mulheres, se tiverem cuidado com a saúde, normalmente lá pela metade da vida, que é próximo dos 50 anos, 45, 50 anos, 40 anos, começam a administrar doenças crônicas. E muitas dessas pessoas que vivem muitos anos a mais do que viveriam, do que viveram as gerações anteriores, vivem sem qualidade de vida, administrando doença, quer dizer, tendo dores, tendo sintomas de doenças crônicas, tendo, enfim, uma qualidade de vida muito prejudicada. E às vezes essas pessoas acabam sendo um peso para a sociedade, um peso financeiro, se entende? Sobrecarregando os serviços de saúde, enfim, porque essa pessoa passa a administrar a doença ao invés de aproveitar os anos de vida que tem a mais. Então, hoje, além de estudarmos, nós médicos e comunidade científica, nós pesquisadores, devemos estudar maneiras de promover saúde, de fazer com que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior, mas que essa expectativa de vida seja de uma vida saudável, o mais saudável possível, porque envelhecer, vamos envelhecer, se tudo der certo, mas que seja saudável o mais ativo possível, que a pessoa produza, que a pessoa, enfim, trabalhe, que ela namore, que ela, enfim, tenha as suas atividades de lazer, os seus relacionamentos, tenha um sono de qualidade, se alimente bem, faça atividade física, não sinta dores, enfim, tantas dores, enfim. E qual pode ser o papel de vocês, médicos, profissionais da saúde, nessa busca por qualidade de vida, por bem-estar? Como, assim, a luz clínica, o que você diz? Então, existem especialidades médicas que acabam, e a medicina em si, até poucos anos atrás, estudava muito a questão do tratamento das doenças. E existem especialidades médicas, e a minha especialidade médica tem essa possibilidade. A nutrologia é uma especialidade médica que tem, logicamente, nós temos toda uma área de atuação enfim, de suporte nutricional, inclusive de pacientes que estão absolutamente críticos dentro do ambiente hospitalar. Mas desde a nutrologia pediátrica, indo até a nutrologia geriátrica, passando por nutrologia esportiva, a parte de nutrologia, de nutrodermatologia, que é a parte que trata das questões estéticas, das questões de pele, de cicatrização, de cirurgias, etc.,
de todo esse suporte ligado à questão de doenças metabólicas, a nutrologia e outras tantas especialidades, como a própria ginecologia, que eu digo, o ginecologista é o médico clínico da mulher, e outros médicos clínicos gerais, hoje tem a possibilidade de promover saúde. O próprio médico geriatra, hoje em dia, a pessoa idosa, com 60 anos, é uma pessoa que está a 1000 por hora, que tem, se entende? Faz a sua atividade física, trabalha, ainda tem pelo menos uns 20, 30 anos de vida produtiva, tem alguns que estão investindo numa outra formação, investindo numa outra carreira profissional, investindo num outro relacionamento, tendo uma vida social, uma vida afetiva com os filhos, com os amigos, etc. Então, a pessoa, hoje em dia, demanda para ter uma qualidade de vida de uma pessoa idosa nos dias atuais e como regra, por uma questão estatística, é definido que uma pessoa é idosa a partir dos 60 anos. Então, com 60 anos, hoje é um idoso muito jovem, que tem 30, 40 anos, às vezes, para viver, e desses 30, 40 anos, o ideal é que o máximo de tempo a pessoa tenha qualidade de vida, que tenha o máximo de saúde. Eu digo, não só o aspecto estético, que é muito importante também, principalmente, eu digo, não só para as mulheres, para os homens também, mas a questão de imagem corporal, a questão estética tem a ver, inclusive, não só com autoestima e com imunidade, isso tem a ver com o amor próprio, a pessoa se olhar e gostar da imagem que vê e que essa imagem que ela está vendo refletida no espelho condiz com o seu estado físico, isso tem a ver com saúde mental, então também é importante. Então uma pessoa, uma pele envelhecida, não tem como um corpo que não tenha saúde ter uma pele bonita. Então eu digo, a pele, o cabelo, essas características externas, muitas vezes para nós médicos são sinal de alguma patologia, de algum problema, alguma deficiência. Então a nutrologia, que é a especialidade médica clínica, que estuda os nutrientes e as patologias relacionadas à falta ou excesso desses nutrientes, é uma especialidade que tem também essa possibilidade de promover saúde e prevenir as doenças do envelhecimento. Sobre como a gente lida com essas mudanças no caminho, né, nessa jornada do envelhecimento. E a partir disso, acho que eu vou colocar aqui um grande marco na vida das mulheres, que é a menopausa, né? Quais são as mudanças fisiológicas e que impactam a saúde mental, a autoestima, o amor próprio das mulheres nesse período que é tão sensível, tão delicado, tão desconhecido ainda para grande parte da população? Da população. Enfim, a menopausa, bom, Mari, o negócio é o seguinte, primeiro que o envelhecimento feminino acontece de uma forma muito particular por conta da menopausa. É diferente do envelhecimento masculino, que ocorre de uma maneira mais suave. O homem vai envelhecendo também, tem um envelhecimento às vezes mais acelerado no final da vida, mas dependendo do estilo de vida e tudo, mas no caso da mulher é diferente. As mulheres têm a questão da menopausa, que é o final da idade, da fase da vida fértil da mulher. Então, a menopausa coincide, quer dizer, a menopausa coincide com a data da última ovulação da mulher. E nós dizemos que a mulher está na menopausa quando a última menstruação ocorreu há 1 ano. Então ela tem que ficar 1 ano sem menstruar. E aí, a partir daquela última ovulação, que é a data da menopausa, a gente sabe, diagnostica a menopausa. E aí ela já está em menopausa e vai estar na menopausa por todo o resto da sua vida. Mas 5 anos, normalmente perto de 5 anos antes de entrar na menopausa, muitas mulheres já podem começar a ter sintomas de transição para a menopausa. Algumas mulheres antes disso até, às vezes 7, 10 anos antes. E algumas, desde a menopausa para a frente, ainda podem ter 5 a 10 anos de sintomas.
E este largo período, que pode não durar nem 6 meses, que a pessoa não tenha sintomas e tem a sua menopausa, a data da sua última menstruação e não tem nenhum sintoma, mas a maioria tem algum tipo de sintoma. E esse período que geralmente ocorre de 5 anos antes da última menstruação até 5 a 10 anos depois da última menstruação, nós chamamos de climatério. Isto é o climatério, que é o período de transição para a menopausa. E muitas mulheres, durante este período de climatério, que muitas vezes ela ainda está menstruando, ainda ela não entrou em menopausa, mas já começa a ter os sintomas da transição para a menopausa, nós chamamos este conjunto de sintomas que a mulher pode experimentar durante a transição da menopausa, durante o climatério, de síndrome climatérica, porque é uma síndrome. E nós temos inúmeros sintomas, desde impactos físicos, e o primeiro sintoma são os sintomas vasomotores, os calorões, os fogachos, e depois disso são vários outros sintomas que podem acontecer, desde alterações emocionais, alterações de sono, mudança da pele, mudança da qualidade da pele, porque a redução da quantidade, porque o estrogênio, o hormônio feminino que é liberado nos ovários, os ovários param de funcionar e já não há liberação estrogênica como tinha durante o período fértil, então a mulher tem um decréscimo desse hormônio feminino e muitas vezes tem indicação de fazer reposição hormonal. Algumas têm contraindicação de fazer reposição hormonal, outras não querem, quer dizer, a estratégia de tratar com reposição hormonal é algo que preferencialmente deve ser assistido pelo médico ginecologista, que é quem vai acompanhar mamas, ovários e fazer, se entende, toda a parte de exame preventivo anualmente, enfim. Então a reposição, a terapia de reposição hormonal, quando decidido, o ideal, o médico indicado para fazer esse tipo de terapia de reposição de hormônios é o ginecologista. Mas existe toda uma síndrome que às vezes não só o ginecologista, mas o médico psiquiatra pode. A mulher não tem nenhum sintoma, mas tem alterações de sono, tem alterações emocionais, tem pessoas que têm impacto na saúde mental, tem algumas que experimentam um período de depressão ou de ansiedade simplesmente porque entraram no climatério, labilidade emocional, alterações de humor. E depois as características físicas, as mulheres começam a ter mais fragilidade, as mulheres que entram na menopausa, um percentual grande de mulheres que entram na menopausa, perto de 20 a 25% das mulheres perdem nos primeiros 5 anos de vida, nos primeiros 5 anos de menopausa, podem perder 1/4 da sua massa óssea e muscular. E não só óssea, porque assim, a massa óssea a gente consegue medir com densitometria óssea, mas há uma redução da quantidade de tônus e de volume de musculatura. E quando a gente fala em músculo, nós pensamos também em tecidos tendinosos, a parte de cartilagens, há uma redução da hidratação de tecidos de colágeno no corpo. Então a pele é a primeira coisa que a gente nota, que envelhece, que perde o brilho, os cabelos ficam opacos, os cabelos ficam, aquelas que às vezes não tinham ainda os cabelos esbranquiçados, vão ter o aparecimento de fios de cabelos brancos com maior velocidade, há uma mudança na estrutura da haste capilar, porque nós não temos o estrogênio, então já o brilho visto da pele feminino, a parte de elasticidade da pele. Então uma das coisas que a mulher mais sente é uma mudança na hidratação da pele e na qualidade, eu digo, osteoarticular também, se entende? De ter dores. É muito comum neste período da transição da menopausa, do climatério, da síndrome do climatério, que a mulher tenha dores musculares, a fibromialgia, dores que passeiam pelo corpo, como a fibromialgia, que é muito mais comum
em mulheres em transição da menopausa, em período de climatério. Então, temos a questão da densidade do metabolismo ósseo, a qualidade da pele, o envelhecimento cutâneo, que é algo que incomoda, a queda do cabelo, quer dizer, a mulher tem uma redução do volume capilar, de haste capilar, um cabelo que já não tem a mesma elasticidade, e assim vai. Então eu digo, mas passa, é fisiológico, e a mulher, antigamente, eu digo assim, 3 gerações, 2, 3 para trás, quando a mulher entrava na menopausa, ela já não tinha mais o que fazer nesse mundo, porque a mulher vinha no mundo para ter filhos. Então, quando ela entrava na menopausa, as funções da mulher tinham acabado. Então, ela virava a vovozinha do chapeuzinho vermelho e ok. Hoje não. Hoje a mulher entra na menopausa próximo de 50 anos, a menopausa ocorre desde os 45, 40, pode até acontecer, ela é precoce quando ocorre antes dos 40 anos, mas ela pode ocorrer dos 40 anos para frente e geralmente ela acontece até os 55 anos de idade, quer dizer, ela ocorre nesse período que vai de 40 a 55 anos de idade. E ela normalmente acontece o período em que ela ocorre com mais frequência é ao redor de 50 anos de idade. A mulher entra na menopausa com 50 anos de idade e ela ainda tem 20, 30, 40, 50 anos, às vezes. Nós temos muitas mulheres que vivem muito próximo de 100 anos, então ela tem a outra metade da vida para viver. E você olha uma mulher de 50 anos, hoje em dia diz que os 50 são os novos 30. Temos mulheres absolutamente jovens, bonitas, produzindo, estudando, enfim, namorando, passeando com os seus amigos, com os filhos e tal. É o momento da vida que a mulher pode desfrutar a vida. E com toda a qualidade, com toda a autonomia, e isso manter até o final dos seus dias. Vou colocar uma lupa na pele, né? Acho que é a pele que chama atenção, porque é uma mudança, como você disse, acelerada, é rápida. Eu tenho uma amiga que uma vez comentou onde eu estava quando aconteceu isso, que eu não vi acontecer, né? E a pele é isso, né? É o que você não consegue esconder, né? A pele do rosto está ali mostrando para você no espelho todos os dias. É o símbolo dessa transformação mais visível, talvez. A função da pele, ela vai além da estética, né? Quando a gente fala de saúde, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessas inúmeras funções da pele, além de uma legítima preocupação estética, ela também indica outros pontos. Exatamente, Mari. A pele é o maior órgão do corpo. Então, a pele tem inúmeras funções. Ela não só tem inúmeras funções, como ela tem inúmeras interações com o nosso organismo em geral. Então, a pele, quanto mais, é um dos primeiros sinais, até porque ela está à vista. Então, a pele, não só da face, mas do corpo como um todo, é um dos primeiros sinais de saúde. A pele tem funções de isolamento térmico, de proteção, a pele tem funções endócrinas, ela tem funções de defesa do organismo, a pele tem uma microbiota própria, a pele nos defende daquilo que nos agride. Então, a pele é normalmente onde ocorrem reações a agressões externas, sejam alergias. Então, a pele, normalmente, a pele nos mostra se tem alguma alteração metabólica ou patológica no teu corpo. Quer dizer, se você tem uma doença aguda, normalmente é através da pele que você vai ver se a pessoa tem uma febre, uma palidez, um eritema na pele, quer dizer, uma vermelhidão. Então, a pele é um espelho do que acontece no nosso organismo. Então, não há, e eu sempre digo isso, não há como ter uma pele bonita num organismo que não tem saúde. Não há como. E eu te digo mais, não há como ter uma pele bonita num organismo e numa mente que não tenha saúde. Porque a saúde mental também impacta na qualidade da pele. E quando a gente fala em pele, nós temos nutrientes que mantêm a pele em ordem, mas a primeira orientação, e eu digo um dos primeiros sinais do climatério, é que a pele tem uma dificuldade enorme de segurar a água no corpo. Isso que eu ia perguntar, qual que é? A hidratação
A falta de hidratação da pele é uma das primeiras queixas que a mulher no climatério tem. E a água fica retida na pele, aquela água que entrou pela boca. Então, todas as estratégias que você tenha externas para hidratar a pele, seja procedimento, seja usar um creme hidratante, seja fazer qualquer tipo de produto cosmético para uso externo, ele só segura na tua pele a água que entrou pela boca. E a água vai ficar retida na derme se você tiver tecido conjuntivo nessa derme, feitos de estruturas de colágeno para reter a água na pele. A água precisa de um compartimento lipofílico, da oleosidade na pele, que é como se fosse um filme que segura a hidratação, e a hidratação entrou por boca, e qualquer produto que você passa para segurar a água na pele, hidratante, vai segurar a água que entrou pela boca. Então, a primeira estratégia, quando a mulher, no período de climatério, sente que a pele está ficando mal hidratada, que está ficando ressecada, e esse ressecamento, Mari, acontece também nas mucosas. Então, é muito comum a mulher, em período de climatério e menopausa, ter ressecamento dos olhos, ter uma redução da produção de saliva, ter ressecamento vaginal, ter queda da libido por causa disso. Então, a mulher, às vezes, tem dor, tem atrofia da mucosa vaginal, porque tem uma má hidratação, muito por conta dos hormônios. Mas, às vezes, não é possível usar hormônios. Então, existem estratégias de hidratantes locais, etc., mas tem que tomar água por boca e, obviamente, ter uma dieta com um aporte de nutrientes adequados da melhor maneira possível. Quer dizer, se a pessoa não cuidou da sua alimentação a vida inteira, este é o momento, porque ela tem meia vida ainda para viver e o ideal é que ela viva o resto com saúde e não administrando a doença. Não. Com certeza. Bom, a gente entendeu, né, o poder e o papel aí estrutural da hidratação, mas o que mais que a gente pode pensar para combater ou para gerenciar esses sinais de envelhecimento? Vitamina, mineral, alguma outra substância específica? Bom, eu como médica nutróloga não tenho como não te falar de dieta e nutrientes. E eu digo, sempre que pensamos em nutrientes, que você está me perguntando o que a gente pode fazer, quer dizer, melhorar o aporte de proteínas, de nutrientes, e às vezes até lançar mão de suplementação. Mas sempre que a gente pensa em suplementos, que é algo que muito legítimo e muito bem indicado para esse período em que a mulher tenha uma demanda maior de determinados nutrientes, é muito importante também fazer orientações. Primeiro com a hidratação, segundo com relação à alimentação mesmo, Mari. Por quê? Porque quando eu faço a prescrição de um suplemento alimentar, ou mesmo da reposição hormonal, nós temos que ter um substrato, uma estrutura. Não tem lógica eu prescrever um suplemento alimentar ou mesmo uma reposição hormonal se eu não tenho aporte de nutrientes para manter estruturas de tecidos, para manter essa mulher em ordem. Então, o que acontece? A primeira coisa que a mulher tem que ter organização com relação à alimentação é, primeiro, a hidratação, tem que cuidar. A outra coisa é consumir proteínas. Aonde estão as proteínas? As proteínas são as carnes de origem animal, as carnes, os ovos, os laticínios, e de origem vegetal, principalmente os grãos que dão envagens, que são feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas. E esses alimentos, carnes, ovos, laticínios ou leguminosas, que são esses grãos que dão envagens, devem estar presentes no prato da mulher, na refeição. Todas as 3 grandes refeições devem ter uma fonte de proteínas. Toda mulher, aliás, toda pessoa adulta, deve consumir pelo menos 1 grama por quilo dia de proteína. Então, para quem tem 60 quilos, são 60 gramas de proteína. E aí você pensa, não, mas eu como um filezinho de frango. Não, mas esse filezinho de frango que tem 100 gramas, tem apenas 25 a 30 gramas de proteínas.
Um ovo são 6 gramas de proteína. Então, se a pessoa só consumir ovos como fonte proteica, ela teria que comer 10 por dia, o que não é saudável. Então, a primeira coisa, aumentar ou cuidar do consumo de proteínas, que deve estar presente em todas as refeições. Aumentar o consumo de carboidratos complexos. E o que são? São os vegetais, fontes de fibras, os vegetais, fontes de polifenóis, de antioxidantes, são os vegetais coloridos, as frutas coloridas. Então, essas são as fontes benéficas de carboidratos, porque daí a pessoa pensa, não, eu digo tudo que não é proteína e não é gordura é carboidrato. Mas há uma diferença enorme entre os farináceos refinados, os açúcares, e as verduras e frutas e vegetais e até mesmo tubérculos. Então, cereais integrais. Então, sempre que possível, o ideal é que a mulher consuma, a pessoa que esteja envelhecendo, consuma os carboidratos mais complexos, mais integrais, frutas, verduras, legumes. Então, tudo isso é fonte de carboidrato complexo, ok. E gorduras boas, fontes de ácidos graxos do tipo ômega 3 e ômega 9 e até mesmo ômega 6, mas principalmente ômega 3 e 9, o 9 está presente no azeite de oliva, no abacate, e o ômega 3 que está presente no salmão, nas nozes, na chia, em alguns vegetais verdes escuros. Então, basicamente isso. E o que? Restringir açúcares. Açúcares, principalmente a sacarose, o açúcar adicionado. Então, isso com relação à alimentação no geral. E aí, a mulher começa a ter, Mari, queixas nesse período. Queixa com relação ao envelhecimento da pele, que parece mais acelerado. Queixas, às vezes, de dores que passeiam pelo corpo, uma fibromialgia, uma dor articular. Ela começa, ai, não, eu vou, agora que eu entrei na menopausa, mas eu estou assim mais tranquila, eu vou fazer uma atividade física. Começa a fazer atividade física, começa a ter dores articulares. Ou vai fazer uma atividade física ao ar livre e fica com medo da pele ficar manchada, de ter, por conta de exposição à radiação ultravioleta, acaba que deixa de fazer uma atividade física ao ar livre, uma caminhada ao ar livre, uma corrida ao ar livre, por conta de medo de ter envelhecimento precoce. E a outra queixa é a queda de cabelo ou afinamento da haste capilar, uma redução de metade. Tem muitas mulheres que entram na menopausa e ficam com metade dos cabelos que tinham na cabeça quando eram jovens. Então, isso, quando a pessoa tem queixas que vão além do que aquilo que a dieta consegue atender, nós podemos lançar mão de nutrientes suplementares para ajudar com que este envelhecimento ocorra de uma forma não precoce ou não de maneira acelerada. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa entra na menopausa e resolve, não, eu vou ter que fazer atividade física. Começa a fazer atividade física ao ar livre e aí começa a envelhecer mais rápido ainda. Então, nós podemos lançar mão. Ou envelheceu, sentir dor no joelho, não vou mais caminhar nem correr porque estou sentindo dor articular. Não é para parar. Nós temos suplementos que ajudam o envelhecimento que vai acontecer se tudo der certo, que não aconteça de forma acelerada ou precoce. E qual é essa suplementação? Temos várias possibilidades, várias. Nós temos produtos nutracêuticos. E o que são nutracêuticos? Nutracêuticos são nutrientes que, além da atividade das funções de nutriente, ainda pode ter um efeito farmacológico, que não é destinado ao tratamento de doenças, mas como um tratamento complementar na prevenção de patologias, principalmente na prevenção, mas como um complemento num tratamento de uma situação. Por exemplo, a mulher entrou na menopausa, começou a fazer terapia de reposição hormonal, o ginecologista orientou uma dieta, aumentou o aporte de proteínas, hidratação, etc. E orientou a fazer atividade física, porque se ela não fazia atividade física, eu digo mulheres, principalmente mulheres, homens também, mas mulheres, gostar ou não de fazer musculação, pode ser até relevante até entrar no climatério. Entrou no climatério, este é um dado irrelevante. Ela vai ter que fazer. Se ela quiser caminhar sobre as próprias pernas sem nenhum problema até o último dia da vida, ela precisa treinar e precisa treinar as pernas. Nós temos relações
muito bem definidas em trabalhos científicos que demonstram a ligação entre a força das pernas e a saúde cognitiva. A mulher, por questões hormonais e metabólicas, tem muito mais tendência a ter doenças, demências. 80% das pessoas que têm Alzheimer são mulheres. Então, isso está intimamente ligado às questões metabólicas, a questões comportamentais, a dieta, falta de nutrientes, de antioxidantes. Então, o ideal, quando nós pensamos em suplementação, se é possível fazer reposição hormonal, para que este período de transição da menopausa seja menos impactante, que seja menos rápido, ótimo. Mas se não tiver a possibilidade de fazer terapia de reposição hormonal, nós temos como tratar sintomaticamente, logicamente, às vezes em equipe multidisciplinar, com alguns médicos especialistas, às vezes o nutrólogo, o psiquiatra, o ginecologista junto, ainda com outros profissionais de saúde, auxiliando essa mulher a ter um envelhecimento mais saudável e ativo. Mas, quando a gente pensa em suplementação, e aí da minha área da nutrologia, nós podemos atender as duas grandes queixas da mulher com alguns nutrientes. As duas grandes queixas da mulher, tirando os sintomas que são tratados com a reposição de hormônios, nós podemos tratar as questões do envelhecimento cutâneo através de suplementos alimentares, com suplementos que nós prescrevemos para tomar por via oral, e podemos tratar ou prevenir, tratar de forma complementar ou prevenir as queixas ligadas ao sistema osteoarticular, que são as dores musculares, as dores relativamente, as dores ósseas, as dores relacionadas às artropatias, que são comuns desta idade para frente. Acomete um percentual importante das mulheres as artropatias, a osteoartrite, artroses, dores articulares. Então, nós, através de suplementos, podemos. Então, existem classes de suplementos que são muito interessantes para a mulher neste período. E eu sempre começo, quer dizer, como com relação à orientação alimentar, o item mais importante que tem que estar presente em todas as grandes refeições da mulher, já deviam estar presentes de todos, mas nesta fase da mulher depois da menopausa, são as proteínas, os suplementos proteicos. E quando a gente pensa nos suplementos proteicos, o ideal é que ela tenha um aporte de proteínas, e se não tiver um aporte de proteínas adequada, às vezes a gente tem que dar um suplemento de proteínas, tipo um whey protein, para complementar. Porque ela não come proteínas, porque ela tem uma opção de comer menos proteínas, as fontes são... E para aquela pessoa que come proteínas suficientemente, nós podemos lançar mão da suplementação de colágeno para garantir que as fibras de colágeno, que graças a Deus nós temos capacidade de sintetizar desde o primeiro até o último dia de vida, mas se nós tivermos menos fontes de proteínas na nossa alimentação, os mais de 27 tipos de colágeno no nosso corpo podem ficar desatendidos, porque o corpo tem prioridades. Então, se a mulher come pouca proteína, e você deve observar isso nas mulheres com mais idade que você conhece. Ah, quando chega de noite eu não consigo comer uma proteína, como só um pãozinho, toma um cafezinho. Ou toma lá alguma coisa, uma sopinha de legumes, nem coma carne, porque a carne fica pesada à noite. E a pessoa... É muito fácil deixar de comer proteína, porque é difícil de digestão, a idade vai passando, mastigar é mais difícil, a mastigação, tem são N fatores, desde a questão de que as proteínas são mais dispendiosas, quer dizer, são mais caras do que os carboidratos. Nós temos o problema da digestibilidade, que é mais difícil, da mastigação, e a idade vai passando e a situação vai piorando. Da pessoa comer e achar que fica indigesto, que fica pesado e tal. Então, aquela pessoa que não come proteína suficiente pode ter necessidade de fazer suplementação de aporte de proteínas com todos os aminoácidos essenciais, que é um whey protein ou alguma outra suplementação proteica. Mas o colágeno, que é uma proteína que tem só 3 aminoácidos
tanto na forma suplementar como no nosso corpo, nós precisamos desses aminoácidos especificamente, porque nós temos desses mais de 27, desses pelo menos 27 tipos de colágeno no nosso corpo, temos alguns tecidos que não são condicionais à vida, como a pele. A derme, ninguém morre de flacidez de pele, ninguém morre de pele envelhecida, mas as pessoas morrem sem parede de vaso, morrem se abrir se entende? Se a tua parede do intestino abrir, faz uma úlcera e sangra, você morre. E existem vários outros tipos de tecidos de colágeno que são condicionais à vida. O colágeno é que dá estrutura a todos os órgãos vitais, ou a estrutura de fáscias que envolvem o coração, a estrutura do fígado, a estrutura dos rins é feita de colágeno. E essas têm que estar se refazendo. O intestino se refaz, a parede do intestino se refaz diariamente. Então, o que acontece? Para a pele não é prioridade. A pele é a última a receber os aminoácidos que se organizam em fibras de colágeno. Então, a pessoa tem que comer proteína suficientemente e se você quiser garantir aporte dos aminoácidos que vão manter as estruturas de derme, você deve consumir ainda suplemento de colágeno. E isso faz uma diferença enorme. Vários estudos demonstram esta chegada desses aminoácidos nesses tecidos-alvo quando são suplementados. Então, uma suplementação muito assertiva para a mulher em período de transição para a menopausa, em período de climatério, em que ela começa a sentir que a pele começa a ficar ressecada, que há uma perda de estruturas, há um envelhecimento, uma perda de sustentação da derme, da pele, é muito interessante a suplementação de colágeno para aquela mulher que come proteína de forma suficiente. Quer dizer, eu digo, o colágeno é a proteína da sobra, é o que tem que estar sobrando para chegar nesses tecidos-alvo, cartilagens e pele, porque esses são os últimos tecidos de colágeno que vão receber aporte de aminoácidos para se reestruturar em fibras. E só vão se reestruturar na presença de vitamina C circulando. Se não tiver vitamina C, Mari, não vão se organizar em fibras de colágeno. E a vitamina C, como é uma vitamina hidrossolúvel, ela não faz reserva no nosso corpo. Nós temos que consumir diariamente. E quando a gente pensa em vitamina C, a primeira coisa que pensamos é na questão da imunidade, de tomar vitamina C para gripe, etc. Ok, a vitamina C tem este efeito, até porque é um antioxidante, todos os antioxidantes têm um efeito protetor com relação ao estresse oxidativo e radicais livres, mas quanto mais a gente estuda a vitamina C, quanto mais eu estudo a vitamina C, mais me convenço que a principal função da vitamina C no organismo é propiciar a hidroxilação dos aminoácidos que formam fibras de colágeno para que se organizem nessas fibras e formem e reponham os tecidos de colágeno. Então, não adianta também só consumir proteínas ou suplemento de colágeno, digamos, hidrolisado numa quantidade suficiente ou um peptídeo de colágeno, se você não tem vitamina C presente. Então, tem que consumir vitamina C. E se não consumir, o ideal é garantir um nível, pelo menos dentro da recomendação diária de vitamina C, para que se eventualmente você estiver tomando ou tiver indicação, quer dizer, nós médicos vamos fazer uma suplementação de colágeno, devemos garantir que essa pessoa esteja, que essa mulher ou homem, quer dizer, também é um suplemento, e o suplemento de colágeno não é indicado só para mulher que está em climatério e menopausa, isso é para a vida, quer dizer, a mulher, eu digo, desde que nascemos já começamos a envelhecer, quer dizer, chegou na idade adulta, daí para frente, a chance de ter um aporte inadequado de aminoácidos que fazem colágeno, tem mulheres que fazem atividade física ao ar livre desde jovenzinhas, e aí você nota que há uma diferença na velocidade de envelhecimento. Toda aquela pessoa que se observa envelhecendo precocemente ou de maneira acelerada, quando se compara com as outras pessoas da mesma faixa etária, é um sinal de que está faltando aporte de aminoácido que faz colágeno nessa pele para manter firmeza. A gente falou dessa combinação poderosa, né? Contra, enfim, para
né, olhar para tudo isso. Exato. Dá para deixar mais poderosa? Tem mais... Super! Não, nós temos vários nutrientes. Nós temos vitaminas, por exemplo, a princípio, quando a gente pensa em colágeno e pele, por exemplo, a pele, como eu falei, para segurar a água na pele, nós precisamos, essa água entrou pela boca, podemos ter estratégias de uso de cremes ou procedimentos cosméticos, mas podemos ter estrutura de colágeno, porque é na derme que a água se fixa, mas nós temos um compartimento lipofílico da pele, que é essa oleosidade da pele, que é importante para a pele, e com o passar da idade, com o ressecamento e com a entrada na menopausa, com a mudança de estrutura hormonal da pele, há uma oxidação desse compartimento lipofílico. E nós temos um nutriente que é o principal antioxidante de compartimento lipofílico, que é a vitamina E. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel e é o nosso principal. Nós temos outros antioxidantes de compartimento lipofílico, de ácidos graxos no nosso corpo, mas a vitamina E é o principal. Então, um outro nutriente muito interessante para usar para as mulheres que estão envelhecendo precocemente, que estão sentindo essa perda de brilho, de hidratação da pele, é ter um suplemento de vitamina E. Então, assim, colágeno suplementar na forma de peptídeo de colágeno, que é um colágeno, um suplemento de colágeno mais assertivo, que ele mantém a forma do colágeno que saiu de uma fonte animal, quer dizer, saiu de uma pele, então ele tem a estrutura do colágeno do tipo 1 da pele, e aí ele mantém aquela pequena estrutura com 2 ou 3 aminoácidos e entra, que a gente chama de peptídeo bioativo, e ele é absorvido naquela forma. E ele tem, num organismo com suficiência de aporte proteico, ele não vai se degradar nos 3 aminoácidos, ele vai chegar em tecido-alvo, e existem vários estudos que demonstram que essa partícula marcada em modelos experimentais, inclusive em humanos, a gente tem um estudo que foi feito, um estudo que é também um divisor de águas, mostrando se o colágeno absorve ou não absorve, e a gente tem estudos que demonstram aumentar os níveis de prolina, hidroxiprolina, tomado por via oral, 1 hora, em pessoas em jejum, tanto em animais como em humanos, 1 hora, 45 minutos depois de consumido, você consegue medir no sangue, quer dizer, isso entrou pelo aparelho digestivo, foi absorvido no intestino e chegou na corrente sanguínea. Então, nós temos estudos que demonstram que ele absorve e aí, naquela pessoa que consome proteína o suficiente, ele vai chegar em tecido-alvo pele, porque ele tem o formato do peptídeo da pele, ele saiu de uma fonte animal, saiu da pele. Então, colágeno, nós podemos fazer vitamina C, garantir a vitamina C para hidroxilar em fibra, fazer vitamina E para manter esta pele sem oxidar, quer dizer, que tenha esse compartimento, o brilho da pele, mantendo esta relação da oleosidade com a hidratação da pele. E outras questões, eu digo, quando a gente pensa na mulher, pensamos na qualidade do cabelo. Eu falei muito que a haste capilar muda, o cabelo cai, e tem um nutriente, né? As vitaminas do complexo B são muito importantes para manutenção da haste capilar no couro cabeludo, quer dizer, fixas. E tem uma delas especificamente, que é a biotina. A mulher, no período de climatério e menopausa, até pelo estresse oxidativo, pela mudança do padrão emocional, a mulher tem um aumento do eflúvio telógeno, que é um aumento da queda de cabelo. Há uma perda de cabelo na cabeça toda, assim. Então, a mulher sente que fazia um rabo de cavalo quando era jovenzinha, bem maior, e depois, quando ela pega, o rabo tá assim, o volume de cabelo na cabeça diminuiu pela metade, ou 1/3, ou às vezes depois da menopausa, muito mais. E um dos nutrientes, com vários estudos que demonstram que ajuda a barrar esse aumento do eflúvio telógeno, essa queda capilar na cabeça toda, assim, é a biotina. Então, ela pode ser prescrita de forma isolada, daí em doses medicamentosas,
O ideal, logicamente, é para um médico que faça esse tipo de tratamento de forma assertiva por um curto espaço de tempo, mas a biotina em doses dentro da recomendação diária, ela ajuda nessa questão da redução do volume capilar e de aumento do eflúvio, da queda capilar, que fica mais acelerada no período da menopausa. E temos outros nutrientes que sempre são interessantes. Por exemplo, no caso dos suplementos de colágeno, nós temos alguns tipos de suplementos de colágeno. Nós temos pelo menos 27 tipos de colágeno no corpo, mas na forma de suplementos nós temos três tipos de colágeno são possíveis encontrar na forma de suplementos, que são sempre de origem animal. Temos o do tipo 1, que normalmente saiu da pele, de uma fonte animal da pele, e temos o colágeno do tipo 2. O colágeno do tipo 2 pode estar apresentado em duas maneiras. Então, temos o colágeno tipo 1, que pode estar hidrolisado ou na forma de peptídeo bioativo, que é isso que eu falei, que tem assertividade, tem mais afinidade, chega mais rapidamente na pele e já chega na forma do peptídeo que está lá na pele e já se integra naquele tecido-alvo com mais facilidade e numa pessoa com aporte proteico suficiente. Mas o colágeno do tipo 2, ele pode estar de duas maneiras, se apresentar como suplemento. Ou hidrolisado, e aí você tem que prescrever um volume maior, ou o não hidrolisado, que é o não desnaturado, que é o colágeno do tipo UC2, que tem para aquelas mulheres e homens que estão envelhecendo e começam a ter dores articulares, artralgias e até alguma situação que a pessoa não consegue identificar muito bem, começa a fazer atividade física, tem dores musculares, não sabe se é articular, enfim, tem essa questão de dores no sistema osteoarticular. Muito interessante é o consumo de uma molécula de colágeno que chama-se UC2, que é um colágeno não hidrolisado, portanto ele mantém a molécula íntegra dessa proteína colágeno, num volume muito pequenininho que você dá por via oral como suplemento e ele entra através do aparelho digestivo, é absorvido na parede do intestino e chega num tecido, um dos principais tecidos do nosso sistema imunológico, que chama-se tecido linfóide associado à parede do intestino. E ali nesse tecido linfóide associado à parede do intestino, ele estimula através de linfócitos T a liberação de citocinas anti-inflamatórias. Isso parece uma coisa complicada, mas basicamente esse colágeno UC2 tem a capacidade de fazer o efeito de um antígeno, de um imunomodulador. Então, aquela mulher que está em período de transição da menopausa, que tem aquilo que a gente chama de inflamação subclínica, que são vários marcadores inflamatórios aumentados, seja pelo estresse oxidativo. A mulher tem 2 vezes mais, todo mundo é acometido por estresse, todo mundo passa por reações de estresse que são absolutamente fisiológicas, mas a mulher tem uma dificuldade de neutralizar as espécies reativas de oxigênio liberadas numa situação de estresse diária ou mais agudo ou mais importante, 2 vezes menos capacidade do que os homens. Então não é que a mulher é mais estressada, a mulher é acometida pelo estresse, mas ela tem mais dificuldade de neutralizar essas espécies reativas, os radicais livres. Então a mulher tem muito mais chance de ter o que a gente chama de inflamação subclínica, que é esta suscetibilidade a doenças inflamatórias ou metabólicas crônicas. Então, várias doenças inflamatórias, principalmente as que concursam com dor, você entende? Então, as osteoarticulares é uma coisa que acontece. Então, muitas dão 100%, mas uma grande parcela dessas mulheres, se tomarem esta molécula de UC2, essa partícula que é uma molécula íntegra de proteína colágeno, não hidrolisada, ela entra num volume pequenininho, entra em contato com esse tecido linfóide associado à parede do intestino e os linfócitos T liberam citocinas na maioria das pessoas, numa grande parcela das pessoas, aumenta a produção, a liberação de citocinas anti-inflamatórias e essas dores articulares, as dores em geral, reduzem
de uma forma absolutamente natural, sem precisar, natural que eu digo assim, quer dizer, sem precisar do uso de medicamentos, apenas usando suplementos. Então você veja, a gente melhora, quer dizer, a grande indicação deste suplemento de colágeno, que é o C2, é a melhora da reação dolorosa, que no caso da mulher na menopausa é às vezes meio inexplicável, quer dizer, a gente tem dores pelo corpo que passeiam, fibromialgia é uma patologia essencialmente feminina, é muito mais prevalente na mulher. E as outras questões, quer dizer, nós, como eu acabei de falar em estresse oxidativo, nós podemos também prescrever algum antioxidante. Temos vários antioxidantes que são possíveis de ser prescritos para a mulher nesse período. Mas quando a gente pensa na mulher que está envelhecendo, que tem essa queixa da questão da pele, mais o estresse oxidativo, é interessante prescrever um antioxidante que tenha uma grande capacidade, quer dizer, de neutralizar espécies reativas de oxigênio. Nós temos algumas classes de antioxidantes muito potentes. As duas grandes classes de antioxidantes muito potentes são os polifenóis e os carotenoides. E dos carotenoides, os polifenóis, que são vários, que são essas substâncias, tanto os polifenóis quanto os carotenoides, são elementos que dão cores aos vegetais. Eles estão presentes no mundo vegetal e os polifenóis têm mais ou menos a coloração arroxeada, avermelhada, e os polifenóis vão desde o verde, passando pelo amarelo, laranjado, vermelho. Os principais carotenoides são mais de 600 substâncias, mas nós temos 6 principais na dieta humana com super efeito antioxidante. Então nós temos beta-caroteno, alfa-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina e astaxantina. Este último carotenoide tem um poder antioxidante milhares de vezes mais rápido, mais efetivo do que a vitamina C. De efeito antioxidante, de efeito protetor contra espécies reativas de oxigênio. E ajuda na questão da fotoproteção da pele, porque um dos fatores que mais envelhece a pele, que mais faz com que a pele tenha aspecto envelhecido, é a radiação ultravioleta. De 80% a 90% dos sinais de envelhecimento cutâneo, linhas de expressão precoce e manchas de pele, tanto escuras como avermelhadas, se dão por fotoenvelhecimento, que não é só a luz do sol, a luz fria, a luz azul, etc., também envelhece. Mas a radiação ultravioleta do sol, a luz do sol, envelhece muito a pele. E a astaxantina é um antioxidante que tem efeito fotoprotetor oral, além de outros carotenoides, mas essa é muito, muito potente, com volume muito pequenininho. Então, quando nós queremos prescrever, até por uma questão de conforto, de não ocupar muito espaço num suplemento, nós podemos fazer a astaxantina, que além de fazer o efeito na pele, ainda tem um poder antioxidante de melhora do estresse oxidativo, que é aquilo que vai ser responsável pelas doenças inflamatórias crônicas. Então, os carotenoides em geral, em particular a astaxantina, é muito, muito interessante. E o que a gente nota, tem estudos científicos que demonstram que o colágeno suplementar na forma de peptídeos, a partir de 2,5 gramas, junto com um colágeno não hidrolisado, que tem um efeito antígeno, portanto vai melhorar a reação inflamatória. O colágeno a partir de 2,5 gramas, nós temos revisões sistemáticas, uma super revisão sistemática, um estudo super robusto em 2019, demonstrou que uma dose de 2,5 gramas é suficiente para chegar em tecido-alvo a partir de, tratando justamente e demonstrando através de partículas marcadas, que é absorvido e chega em tecido-alvo pele. E quando a gente pensa em qualidade da pele, nós também temos estudos que demonstram que o uso concomitante de antioxidantes junto com suplementos de colágeno fazem com que este colágeno chegue íntegro nos tecidos-alvo, sem a presença do que a gente chama de partículas que competem com a qualidade desse colágeno, que são as metaloproteinases, que são moléculas que degradam o colágeno. Então, nós com os antioxidantes conseguimos proteger esse tecido de colágeno para ele se reestruturar.
Então é muito importante, eu digo assim, quando a gente pensa numa suplementação para a mulher, no período de climatério e menopausa, devemos pensar numa suplementação voltada para a pele, cabelo e a questão do conforto osteoarticular, porque eu digo as pernas e os músculos, os ossos, articulações são responsáveis também pela saúde em geral, inclusive a saúde mental. A saúde mental tem a ver com ela se olhar no espelho e se gostar. A libido tem a ver com isso tudo, quer dizer, a mulher que não se gosta, que não se acha bonita, tem problema de libido, quer dizer, não só os hormônios, porque às vezes fica colocando a culpa só nos hormônios, e os coitadinhos dos hormônios não tem como fazer o trabalho todo sozinho. Então, a mulher no climatério e logo depois da entrada na menopausa, se ela for bem orientada com relação ao estilo de vida, prática de atividade física, ter uma boa dieta, uma boa qualidade de sono, bons relacionamentos e, se possível, fazer uma reposição, se possível e se indicado, fazer uma reposição hormonal e, eventualmente, tomar suplementos que façam com que ela envelheça, e ela vai envelhecer, de forma mais suave, quer dizer, com menos velocidade, não precoce, não de forma precoce, muito menos acelerada. Porque eu digo assim, sempre que a gente fala de envelhecimento nas aulas, na pós-graduação de nutrologia, eu tenho uma frase que eu sempre termino as minhas aulas, que é: envelhecer, se tudo der certo, é inevitável, mas ficar velho nos dias atuais é opcional. Então, a gente vai envelhecer. Se Deus quiser, vamos envelhecer, porque se não envelhecermos, nós ficamos pelo meio do caminho. Mas ficar velho, quer dizer, ficar uma pessoa idosa, com limitações, com doenças, administrando patologias, é cada vez mais opcional. Então, nós mulheres que vivemos no Brasil, e isso é um dado brasileiro, no Brasil, pelo menos de 7 a 8 anos mais do que os homens, portanto, quase uma década, temos que ter qualidade de vida para esses 10 anos quase que vamos viver a mais. É isso, doutora. Acho que eu ouso dizer que quase esgotamos esse tema. Sim, quase tão complexo e tão multidisciplinar. Mas queria, para finalizar aqui, enfim, esse papo, queria que você deixasse um recado. Acho que você fez agora aqui com a sua finalização, acho que resume, enfim, toda essa conversa, mas queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Bom, eu digo como eu acabei de falar, eu digo envelhecer é algo que, se tudo der certo, vai acontecer. O envelhecimento é inexorável e, se tudo der certo, vamos envelhecer. Mas ficar velho é cada vez mais uma opção, eu digo a medicina, a comunidade científica, o mundo se organiza para que tenhamos pessoas com mais vida aos anos que vão viver. Então, nós mulheres que vivemos quase uma década a mais do que os homens, temos que viver não administrando doenças a partir da menopausa, e sim com qualidade de vida, produzindo e tendo saúde, tendo uma vida absolutamente saudável e ativa até o final dos nossos dias. Mas, logicamente, o ideal é que, logicamente, que ninguém se autossuplemente, que saia, enfim, consumindo suplementos, às vezes sem conhecimento. Sempre o seu médico, o seu ginecologista, o médico que você visita com frequência, o seu clínico geral, quer dizer, aquele seu médico de confiança, às vezes um geriatra, enfim, o seu médico nutrólogo, é aquele médico que vai poder te orientar, às vezes junto com uma equipe, com outros profissionais de saúde, quais seriam os melhores suplementos indicados. Mas é importante que a população saiba que existem estratégias suplementares, além de orientações com relação ao estilo de vida, que é uma dieta saudável, equilibrada, variada e o mais natural possível, boas estratégias de sono, prática moderada de atividade física, ter bons relacionamentos, aliás, isso é o que faz a gente ter felicidade na vida, e espiritualidade. Não menos importante a espiritualidade, porque isso tem a ver também, além da autoestima, com saúde mental, que é o que nos vai, assim,
manter a nossa qualidade de relação com o mundo e conosco mesmos. Então, o envelhecimento com saúde, através de um estilo de vida saudável, eventualmente lançando mão de suplementos alimentares, preferencialmente indicados de forma personalizada, e além de tudo, um estilo de vida saudável e bons relacionamentos é que vai fazer com que a gente envelheça bem, com qualidade de vida e ativos até o último dia de nossas vidas. Muito obrigada. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada, um privilégio. Vamos juntas, vamos juntos. E para quem quiser saber mais e acessar outros tantos conteúdos sobre saúde e bem-estar desenvolvidos por profissionais renomados da área de saúde, é só acessar www.marjan.com.br. Até o nosso próximo episódio do Diálogos de Saúde, o podcast em que diálogos de saúde é o único assunto. Até mais!